Pessoal, bom dia, bem-vindos ao Summit Interno. Eu sou a Marina Iliades e a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o impacto da Covid-19 no que diz respeito ao aumento de preços, as empresas aéreas, turismo e cultura e também referente ao setor automobilístico. Vai ter duração de 50 minutos. Eu vou pedir a gentileza de qualquer pergunta, vocês mandarem, por gentileza, no Hangout ou no e-mail da Patrícia Bloomberg, que as perguntas, se der tempo, elas serão devidamente respondidas. Então, vamos dar início aí ao nosso cronograma. A gente vai começar com o impacto da Covid-19 no que diz respeito ao aumento de preços, com o Fernando Torre. Fernando, com o avanço da Covid-19, também teve um aumento significativo na demanda de determinados produtos, como, por exemplo, álcool em gel, então produtos de prevenção e de primeira necessidade. Com relação a esse aumento de preços, o que o Código de Defesa do Consumidor ele diz como sendo um aumento abusivo de preço? Bom dia, Marina. Bom dia, Jaime, Gustavo, Fernanda, Gabi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Summit Interno. Vamos lá, Marina. Com relação à sua pergunta, é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, ele considera como prática abusiva aquele aumento de preço que não tenha uma justa causa. E o que seria essa justa causa? O Código de Defesa do Consumidor, ele não traz um conceito de justa causa, né? Ele não traz um valor referencial que seria considerado um aumento abusivo, ele também não traz um percentual referencial que seria considerado como um aumento abusivo. Por exemplo, o álcool em gel. Notícias que o álcool em gel aumentou 20%. Isso por si só, esse aumento de 20%, por si só, não seria considerado um aumento abusivo. O que o Código de Defesa do Consumidor ele repudia é aquele aumento arbitrário, né? É aquele aumento em que o fornecedor ele se vale da sua condição de dominância em detrimento da vulnerabilidade do consumidor. Então, justa causa, na verdade, ela nada mais é do que uma justificativa econômica daquele aumento de preço. O porquê que aquele preço aumentou? Foi por conta dos custos dos insumos que aumentaram, enfim, é uma justificativa econômica. Nesse momento de pandemia, houve um choque no mercado, né? Houve muito aumento de preço, porque alguns itens eles tiveram uma demanda muito grande. Por conta desse movimento, o Ministério da Justiça ele editou uma nota técnica orientando os órgãos de fiscalização para como proceder para uma justa fiscalização, observando, na verdade, 5 parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro é a identificação desse produto que pretende se verificar a abusividade no aumento de preço. Então, você acaba individualizando esse produto. Ficando no exemplo que eu já dei, então você pega o álcool em gel 70% e identifica e relaciona todas as marcas que fornecem esse produto. Depois, você identifica possíveis choques de oferta e demanda. Foi o que aconteceu. Por conta da pandemia, houve um choque de demanda muito grande nessas questões, por exemplo, sobre os produtos de itens de primeira necessidade, como álcool em gel, máscaras, até botijão de gás também, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa e precisaram cozinhar mais. Depois, você identifica as empresas que atuam concorrencialmente neste mercado. Por que você faz essa análise? Para verificar se existe cartel, né? O que seria o cartel? Aquela combinação de preços entre empresas que fabricam o determinado produto. Depois, você identifica a cadeia produtiva. Por que você precisa identificar essa cadeia produtiva? Porque você vai conseguir discriminar quais são os insumos utilizados na produção desse produto, qual que é o custo da mão de obra, os custos logísticos para a entrega desse produto, e depois você solicita as notas fiscais de compra e venda dos últimos 3 períodos. Por quê? Porque nesses últimos 3 períodos você vai conseguir acompanhar a evolução e as variações de preço para verificar se aquele aumento foi abusivo ou não. Então, são esses parâmetros que o Ministério da Justiça lista como imprescindíveis para fiscalização poder identificar se houve ou não justa causa no aumento de preço. Fernando, nós estamos vendo, enfim, PROCONs e promotorias do consumidor também com uma fiscalização muito grande em cima dessas empresas que vendem esses itens essenciais.
exatamente em razão do aumento abusivo de preços. Mas, de um outro lado, a gente também está vendo o CAD, por exemplo, falando amplamente sobre as consequências negativas de um tabelamento de preços. Então, como é que a gente pode fazer para coibir esse aumento abusivo de preços de um lado, mas, de outro lado, não ferir a livre iniciativa e a parte concorrencial? Bom, Marina, de fato, assim, é uma missão bem difícil dos órgãos de fiscalização, né? Porque eles têm que fazer isso daí com muito critério para evitar abusos. Então, a nossa Constituição Federal, ela tem como fundamento da ordem econômica do Estado brasileiro a livre iniciativa, o que significa que os fornecedores, as empresas, né, de modo geral, elas têm autonomia para fixar o seu preço independente do Estado. Essa é a regra. No entanto, também é fundamento da ordem econômica do Estado brasileiro a defesa do consumidor. E a lei veda justamente o abuso de poder econômico e o aumento exponencial dos lucros, né? Então, os órgãos de fiscalização têm que ter essa justa medida para não cometer excesso. Então, eles têm que ficar adstrito a essa fiscalização para evitar abuso de poder e esse aumento exponencial dos lucros, né? Por isso que é importante observar aquela nota técnica do Ministério da Justiça para não cometer excessos, né? Então, o objetivo é justamente coibir aqueles fornecedores que se aproveitam da sua posição de dominância frente às vulnerabilidades do consumidor, que são ainda maiores nesse momento de pandemia. E como você disse, os órgãos de fiscalização eles têm que evitar por completo esse tabelamento de preço e também essas alegações genéricas de aumento, como eu disse no exemplo da resposta anterior. Os órgãos de fiscalização eles não devem se ater ao percentual de aumento por si só, mas sim à justa causa. Já no que diz respeito às consequências do tabelamento de preço, como você disse, a história já mostra que as consequências são muito negativas, né? Num primeiro momento, pode parecer até atrativo, né, os resultados do tabelamento de preço, mas a curtíssimo prazo as suas consequências são negativas, porque os fornecedores já não se sentem mais atraídos a fabricar aquele produto, né? E isso causa um desabastecimento muito grande desses produtos, né? E aí as filas atrás desse produto ficam muito maiores, esses produtos eles acabam migrando para mercados paralelos, até para mercados ilegais, e lá o preço, lá não tem, né? Lá o preço ele pode ser estipulado a qualquer critério, e isso daí vira uma bola de neve, né? Então, é muito importante que os órgãos de fiscalização façam uma análise bastante criteriosa e se atentem a aferir justamente se esse aumento de preço teve ou não uma justa causa, para justamente coibir esses excessos aí, evitar que esses excessos aconteçam. Fernando, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora eu vou falar um pouquinho com o Jaime sobre os impactos da Covid-19 com relação às empresas aéreas. Jaime, as empresas aéreas, elas integram um setor que foi bastante afetado pela Covid-19 em razão dos cancelamentos de voos. Foram diversos os veículos que mostraram e demonstraram os impactos que essas empresas tiveram nas suas operações. Qual o conselho que você dá para um consumidor que teve o seu voo cancelado? Oi, Marina, bom dia a todos da LBCA que nos assistem, bom dia, Gabriela, Gustavo e Fernando. Marina, eu acho que como conselho principal eu daria para um consumidor evite pedir o reembolso da sua passagem, porque a pandemia ela vai passar e você vai poder usufruir da sua, como eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o consumidor vai poder usufruir da sua viagem e evite a judicialização. Por que eu digo isso? Porque além dos custos serem altos, a gente precisa pensar no bem coletivo. No bem coletivo, considerando que o transporte aéreo é um serviço essencial e hoje ele luta para sobreviver. Tanto luta para sobreviver que o próprio governo federal editou uma medida provisória de socorro às aéreas, sem deixar de lado os próprios consumidores, e que permite, dentre as premissas que a medida provisória traz, o mais importante é a possibilidade do consumidor manter em crédito o valor da passagem
para ser usufruído em até 12 meses, né? Isso evita, né, o reembolso e preserva o caixa da companhia, ou também um reembolso em até 12 vezes. Esse em até 12 vezes, ele dá a ideia de ou um parcelamento em 12 vezes ou em 12 vezes, ou seja, no final de 12 meses. Junto com isso, as aéreas, através da associação de classe, da ABAR, né, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, junto com as principais companhias aéreas, dentre elas, aqui nós trabalhamos no escritório, com protagonismo ímpar da própria LBCA, dentro do que eu vou comentar agora, junto com o Ministério Público Federal, do Distrito Federal e da Secretaria Nacional do Consumidor, foi firmado um termo de ajustamento de conduta que, ele foi firmado até antes da edição da medida provisória, mas ele acabou reafirmando os termos da medida provisória, bem como ajustando algumas premissas, algumas providências, como flexibilização para remarcação de voos, sem cobrança de taxa ou eventuais multas contratualmente previstas. Lógico, respeitando período, mesmo destino. Existem algumas regras, mas são bem flexíveis. Isso visa preservar, muitas vezes, o caixa da economia e preservar os direitos do consumidor. Por isso, o melhor conselho é: faça valer o bem coletivo em detrimento do bem individual. Jaime, de alguma forma, essas medidas elas podem ser encaradas como um certo protecionismo ao setor aéreo? Olha, Marina, eu não entendo como protecionismo, até porque as medidas elas também salvaguardam os direitos dos próprios consumidores, tá? E já foi reconhecido, e aqui a gente está falando para muitos advogados, né, e operadores de direitos de uma forma geral, nós estamos sob um estado de força maior, onde, independente de não ter uma previsibilidade, uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor sobre a força maior, o Código Civil prevê. E há uma quebra de responsabilidade entre a ação e a ação e o resultado, há uma quebra o nexo. Ou seja, as companhias elas não tinham a previsibilidade mínima do que iria acontecer. E acontecendo, né? Infelizmente, a gente está numa situação desastrosa. As companhias, principalmente que nós trabalhamos, ela está fazendo de tudo para salvaguardar os direitos dos consumidores, tá? Fazendo valer o termo de ajustamento de conduta que eu comentei, fazendo valer a medida provisória, se reorganizando internamente. Então, de forma alguma, seria um protecionismo. Além disso, o próprio Código Civil, ele prevê, né, uma intervenção mínima do Estado nos contratos, mas essa intervenção é possível. É possível quando você está sob estado de força maior. Então, não há problema algum, na minha visão, e eu acredito que na visão de alguns, que se cumpra o contrato de prestação de transporte, né, de transporte aéreo, de uma forma diferida, ou seja, remarcando o voo, mantendo esse valor em caixa. É uma situação atípica, demanda providências atípicas. Jaime, caso não seja possível o consumidor resolver as suas questões, quais providências que ele pode tomar? Eu acho, na minha opinião, Marina, o consumidor, ou os consumidores, eles têm que seguir devem, né, seguir, como se eu pudesse dar um conselho, uma sequência de providências. Primeiro, tentar entrar em contato com a própria empresa, né, no saques, nos canais do 0800. Caso não consiga resolver o seu problema, tentar resolver via consumidor.gov. E caso não consiga, nenhuma dessas duas providências tenha sido efetiva, partir para uma mediação privada, utilizando as câmaras de conciliação. Nós, da LBCA, trabalhamos, né, com a JusPro, e mostra-se uma câmara, foi a primeira câmara conveniada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com abrangência nacional.
Poderia ficar aqui contando inúmeras empresas que trabalham, inúmeros casos de sucesso, mas eu acho que não é a proposta. Mas eu colocaria isso como um conselho. Não conseguiu resolver com a empresa, tente resolver com o consumidor.gov. Não conseguiu, passe para uma câmara privada, que você tem toda a segurança jurídica para trabalhar. No caso de judicialização, não teve jeito. A gente pode afirmar que o consumidor ele vai fazer jus a danos morais, a indenização por danos morais? Marina, como eu acredito que eu já comentei, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê o estado de força maior expressamente, mas há uma quebra, né, do dever de indenizar. A gente não pode falar que aplicar responsabilidade objetiva de uma forma absoluta, ela tem excludentes, e havendo essa excludente de responsabilidade, não é certo dizer que as companhias aéreas deveriam pagar qualquer tipo de indenização por abalo moral. Por exemplo, eu vou comer mais à frente, o Gustavo vai comentar um pouco sobre a MP, só que existem MPs que foram editadas que reconheceram o estado de força maior de forma expressa e a não aplicação de danos morais. Mas aí eu não vou entrar na fala do meu colega, deixa ele explicar um pouco melhor. Jaime, obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora a gente vai falar com o Gustavo Terra e com a Gabriela Cristina acerca do impacto da Covid-19 no que diz respeito ao turismo e à cultura. O impacto da Covid-19 no turismo e na cultura, ele foi devastador, e isso em razão dos cancelamentos que tiveram. Então, em virtude disso, isso tanto é um fato que teve que ser editada a medida provisória 948, do dia 8 de abril de 2020, que ela veio exatamente para tentar reequilibrar esse setor, através de regulamentações acerca de cancelamento de reservas, cancelamento de eventos culturais, cancelamentos de serviços, em razão do estado de calamidade, que foi, enfim, pelo decreto número 6, do dia 20 de março de 2020, e também da emergência de saúde pública, de importância internacional em razão do coronavírus. Gustavo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa MP? Bom dia, Marina. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Jaime. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos da LBCA que nos ouvem agora. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Terra, um dos sócios responsáveis pela área de relações de consumo de escritório contencioso, onde, dentre outras empresas, a gente atende, inclusive, fornecedores de serviço no ramo de turismo. Então, Marina, como até mesmo uma consequência lógica da pandemia, os fornecedores de serviço da área de turismo, cultura em geral, eles se depararam com uma enxurrada de pedidos de cancelamentos. Grande parte desses pedidos totalmente pertinentes, né? No caso, por exemplo, de viagens marcadas para período dentro de quarentena ou muito próximo a um momento de incógnita, ou mesmo cancelamento de eventos por conta da proibição de aglomeração, e uma outra parte por conta da histeria mesmo, por exemplo, pedidos de cancelamento de viagens marcadas por um futuro mais distante, onde possivelmente essa situação já estará resolvida. Então, a relação de consumo em si na área de turismo e de cultura vive esse dilema. De um lado, os fornecedores de serviço da área totalmente parados, sem geração de caixa, e do outro lado, não só os consumidores, como os órgãos governamentais determinando cancelamentos, o que envolveria reembolso de valores. Essa situação é um verdadeiro dilema, porque ia comprometer sensivelmente o caixa dessas empresas, e possivelmente esses consumidores não receberiam o valor de volta pela ausência de caixa e não teriam nem a prestação de serviço. Então, para tentar o reequilíbrio dessa relação para ambas as partes, é que foi editada essa medida provisória 948, de 8 de abril de 2020, cujo o principal ponto na tentativa do reequilíbrio dessa relação é a não obrigatoriedade de reembolso em decorrência desses pedidos de cancelamento, desde que as empresas
assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados, ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de 8 serviços dentro das mesmas empresas, das mesmas plataformas, ou algum outro acordo que fosse formalizado e fosse do interesse do consumidor. E essas 3 opções aqui, elas serão concretizadas a partir do ano que vem, ou seja, em até 12 meses a partir do término do decreto da calamidade pública, que tem previsão de término para o dia 31 de dezembro de 2020. Então, isso a gente dá um tempo para as empresas garantirem o caixa aí, o fluxo de caixa, e o consumidor, por sua vez, ele vai poder fazer essas remarcações ou obtenção desses créditos sem a incidência de qualquer multa, que é a contrapartida para o consumidor, e vão ter a certeza de que o serviço vai ser prestado. Essa seria a contrapartida do consumidor e, como eu disse, o principal ponto para reequilíbrio dessa relação é a previsibilidade de não reembolso desses valores, desde que sejam garantidas aquelas 3 hipóteses que eu mencionei a partir do ano que vem. Ótimo, Gustavo. Agora a minha pergunta ela vai para a Gabriela. Gabriela, considerando que a pandemia ela não tem uma data para acabar, né? É uma incógnita. A medida provisória ela trouxe alguma data para as regulamentações que nela estão previstas? Então, como por exemplo para remarcações e aquisição de crédito para nova viagem? Oi, pessoal, bom dia. Marina, uma coisa muito importante que surgiu com a MP para socorrer o caixa das empresas nesse período, sem deixar de resguardar o direito dos consumidores, é que os acordos realizados com esses consumidores sejam cumpridos no prazo de 12 meses seguintes ao término do decreto da calamidade, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021. Respeitando-se nessas condições a sazonalidade e também o valor originalmente contratado, ou seja, nessas situações não existe qualquer atualização de valores. E quando a solução, em último caso, for o reembolso do valor ao consumidor, como é que ele pode fazer para garantir o equilíbrio nessa relação? Então, Marina, se não tiver mesmo jeito e for impossível o consumidor viajar numa outra data e realmente tiver que ser feito o reembolso de valores, essa devolução ela também é feita no período de 12 meses contados do término do decreto, só que nessa situação, os valores eles são atualizados pelo IPCA. E com isso o consumidor ele consegue receber o valor de volta e as empresas elas têm um tempo para poder respirar pelo menos até o ano que vem. Ótimo. Agora a minha próxima pergunta, eu vou voltar com o Gustavo um pouquinho. Gustavo, a medida provisória, ela também trata de eventos culturais. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, Marina, a medida provisória ela trata dos eventos culturais aí, né, dos shows de artistas, teatro, cinema, festa do peão, que o Jaime tanto adora aqui, nosso colega de live. Em relação aos eventos culturais, a essência da medida provisória ela é a mesma, né? A não obrigatoriedade de reembolso, desde que esses eventos sejam remarcados para o ano que vem, dentro do prazo que a Gabriela mencionou, em até 12 vezes a partir do fim do decreto da pandemia. E na impossibilidade de remarcação desses eventos, aí sim vai se falar em reembolso, devidamente atualizado pelo IPCA, né? Mas também a partir do ano que vem, garantindo aí uma estabilidade no fluxo de caixa dessas empresas do tipo. Basicamente é isso. Para finalizar, Gustavo, você tem alguma outra consideração para fazer com relação a essa medida provisória? Sim, uma consideração importante da medida provisória é que ela impõe expressamente, ela reconhece expressamente o estado de força maior. Né? É óbvio que a gente está no estado de força maior, mas qual que é a importância disso? Ela reconhecendo expressamente o estado de força maior, a gente evita divergências de interpretação no caso a caso, de teoria de imprevisão, o juiz entender de uma forma, entender de outra. Ela garante expressamente que seja reconhecido o estado de força maior.
E atrelado ao reconhecimento do estado de força maior, a medida provisória prevê a não incidência de indenização por danos morais e também a não incidência de aplicação de multa por órgãos de defesa do consumidor. Isso é muito importante para evitar uma judicialização desnecessária e muitas vezes oportunista, né? Indústrias de danos morais, como a gente conhece, e de multas aí por órgãos de defesa do consumidor. Porque o momento agora é, na verdade, de união. A medida provisória, no fundo, ela visa a unir os fornecedores de serviços aos consumidores para a consecução do bem comum. De um lado, as empresas preservando o seu fluxo de caixa e garantindo uma receita futura, e de outro, o consumidor tendo a certeza de que o serviço vai ser prestado, ou só, em último caso, ele vai ter o reembolso, mas a partir do ano que vem. É isso. Muito obrigada, Gustavo. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Fernando Torre acerca dos impactos da Covid-19 no setor automobilístico. Fernando, sobre o setor automobilístico, ele também foi bastante afetado pela Covid no que diz respeito à relação entre fornecedor e consumidor, referente às revisões obrigatórias e financiamento de automóveis. Nesse contexto, como é que fica a revisão do veículo em garantia durante esse período? Como é que pode o consumidor, como é que ele pode salvaguardar o seu direito a essa revisão em garantia durante essa pandemia? Bom, Marina, é uma situação delicada, né? Porque muitos decretos de quarentena que foram publicados, eles proibiram que as concessionárias abrissem as portas e efetivassem os seus serviços, né? Então, a revisão de garantia, ela é um serviço que ela é feita que é feito nas concessionárias. Então, o consumidor, o proprietário do veículo, ele fica um pouco sem saída no que diz respeito ao cumprimento desses prazos de revisão obrigatória, né, que geralmente você faz com 10 mil, 20 mil, 30 mil, claro, depende da fabricante que você comprou o veículo. Quanto aos prazos, o PROCON, principalmente o PROCON de São Paulo, eles vêm entendendo que esse prazo para a revisão obrigatória dos veículos, ele está suspenso, né? Então, o PROCON, ele vem manifestando forte posicionamento no sentido de que esses prazos, eles estão suspensos. Acontece que muitas montadoras, muitas fabricantes de veículo, como é o caso da General Motors, da própria Hyundai que a gente trabalha, eles vêm postergando esses prazos de revisão obrigatória que estão caindo durante esse período de quarentena, né? Então, via de regra, muitas montadoras eles estão postergando esse prazo de revisão obrigatória para mais 2 meses após o término da quarentena, ou 2.000 quilômetros, né? De qualquer forma, a orientação que se dá para os consumidores, e essa orientação ela vem inclusive do próprio PROCON, é que esses consumidores eles registrem por escrito junto às concessionárias a impossibilidade que eles tiveram de comparecer para realizar a revisão obrigatória durante esse período. Então, como funciona? Aquela pessoa que tem um carro, vamos utilizar um exemplo hipotético, e esse veículo atingiu 10.000 quilômetros, então estaria, enfim, no momento de fazer a primeira revisão, ou a segunda revisão, a depender da montadora, e ele atingiu essa quilometragem durante esse período de quarentena. Ele teria que registrar por escrito junto à fabricante, e após cessar esse decreto de quarentena, comparecer agendar, né, junto à concessionária e comparecer para realizar esse serviço de revisão em garantia para que ele não perca a garantia do seu veículo, né? Importante a gente que trabalha com isso daí frisar que a revisão em garantia ela é super importante, porque quando você não comparece, você está sujeito a perder esta garantia do veículo, né, que é a garantia do fabricante. Fernando, o projeto de lei 1179 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial nas relações de direito privado, de alguma forma, no período da pandemia, pode interferir nos prazos de garantia dos veículos? Bom, Marina, isso daí é uma questão polêmica, de certa forma, porque este projeto de lei, o 1179 de 2020,
ele traz no seu artigo 3º uma disposição sobre os prazos decadenciais e os prazos prescricionais. Então, de acordo com o artigo 3º desse projeto de lei, os prazos prescricionais e decadenciais, eles estariam suspensos ou impedidos até o dia 30 de outubro desse ano, de 2020. E aí a gente vai um pouquinho para o Código de Defesa do Consumidor, quando ele traz lá os prazos de garantia legal. Só recordando, os prazos de garantia legal, eles funcionam da seguinte forma: são 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Esse prazo de garantia legal, ele está inserido no artigo 26, que está inserido, por sua vez, no capítulo da decadência, da prescrição e decadência. Então, se a gente, analisando dessa forma e aí voltando para o projeto de lei, considerando que o prazo de garantia legal é um prazo decadencial, ou seja, é um prazo que você tem para exercer um direito, aí a gente chega à conclusão que, de acordo com o projeto de lei, que trata das disposições transitórias de direito privado, esses prazos, por serem decadenciais, eles estariam suspensos ou impedidos. Então, imaginando que eu comprei um carro agora, nesse período de quarentena, o prazo de garantia legal, e aí é importante a gente distinguir garantia legal da garantia do fabricante, né? O prazo de garantia legal, ele começaria a contar somente após o dia 30 de outubro, que é quando prevê quando esse projeto de lei prevê o retorno da contagem desses prazos. É importante falar que isso daí é um projeto de lei ainda, né? Não foi aprovado, ele está atualmente na Câmara dos Deputados, se não me engano, e ele ainda não foi aprovado, né? Então, caso ele sendo aprovado, sim, pode haver entendimentos dessa forma. Há também quem defenda que isso não se aplica, porque esse projeto de lei ele tem um capítulo que fala sobre algumas disposições do Código de Defesa do Consumidor, e este ponto não estaria inserido nesse capítulo. Por isso, como eu disse, é uma posição que pode gerar aí alguma discussão mais para frente. No que diz respeito ao financiamento de automóveis, o consumidor ele pode pedir o adiamento do pagamento das parcelas? Bom, Marina, o Conselho Monetário Nacional, ele autorizou as instituições financeiras a postergarem essas próximas 2 parcelas que caírem durante esse período de quarentena. Então, o que aconteceria via de regra? Essas 2 parcelas que cairiam agora durante o período de quarentena, elas seriam jogadas, né, para o fim desse contrato de financiamento, sem aplicação de juros durante esse período aí que ela foi postergada, e também sem aplicação de multa. Alguns bancos eles já aderiram a esse benefício, né? É o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Itaú, do Bradesco, do próprio Santander. Mas, como eu disse, é uma autorização do Conselho Monetário Nacional, né? Não é nada compulsório. E por ser uma autorização do Conselho Monetário Nacional, cada instituição financeira tem as suas próprias condições e as suas próprias regras para você ter acesso a esse benefício. Então, por exemplo, via de regra, exige-se que os consumidores, enfim, que as pessoas que têm interesse em aderir a esse benefício, eles estejam em dia com o seu contrato de financiamento. A exceção, se eu não me engano, da Caixa Econômica Federal, que permite aí uma certa inadimplência, se eu não me engano, até 2 meses de atraso no pagamento dessas parcelas do contrato de financiamento. Por exemplo, o Banco do Brasil também ele tem uma condição um pouquinho peculiar, porque ele não está jogando essa parcela para o final do contrato de financiamento, e sim eles estão concedendo mais 60 dias de prazo do prazo de vencimento dessas parcelas que caírem durante a quarentena. Então, cessando o decreto de quarentena, os consumidores eles teriam mais 60 dias para pagar essas 2 parcelas que caíram durante o período de quarentena. Então, assim, como cada banco tem a sua condição e a sua regra, é importante, pelo lado das instituições financeiras, que eles prestem as informações claras e adequadas aos seus consumidores, porque, como a gente sabe muito bem, o direito à informação é um direito dos consumidores, né? Então, caso não tenha informações adequadas, os bancos eles podem ser penalizados
com relação a essas informações que eles suprimiram. De outro lado, os consumidores com acesso a essas informações, eles têm que analisar criteriosamente e entender se faz sentido para ele ou não, para que eles não se comprometam financeiramente. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do Banco do Brasil. Essas parcelas, elas terão vencimento postergado para 60 dias depois do término do decreto de quarentena. Então, pode ser que existam meses que esse consumidor, essa pessoa, ela tenha que pagar 2 parcelas. Então, ela também pode se comprometer financeiramente. Então, assim, é uma situação que, claro, a gente sabe que as pessoas estão passando por muitas dificuldades agora nesse momento, mas a recomendação é que os consumidores analisem com muito critério para verificar se essas condições elas são realmente benéficas ou não. E a recomendação que se faz também é que você, caso esse benefício seja interessante, que seja contratado através do Internet Banking, né, para que as pessoas não precisem se deslocar até os bancos. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Fernando. Agora, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso summit interno. Eu tenho aqui 2 perguntinhas, uma para o Gustavo Terra e outra para o Fernando Torre. Chegaram. E, enfim, Gustavo, tem uma pessoa que tem uma viagem marcada para dezembro desse ano. Ela poderia cancelar essa passagem sem ônus em razão da pandemia? Então, Marina, essa é uma dúvida bastante relevante aí que abrange aí muitos consumidores têm essa dúvida, né? Com viagens marcadas um pouco mais para frente. Vale para mim, inclusive, tenho viagem marcada para julho. Então, vamos lá. Embora a medida provisória ela preveja o período de remarcação, de crédito, em último caso, de reembolso para o ano, a partir do ano que vem, ela não trata do período dessas viagens que está incluído nessas medidas alternativas que a medida provisória prevê. Então, assim, o entendimento que eu acho que é o majoritário nesse sentido é que a viagem só vai poder ser cancelada com reembolso se ela for atingida pela pandemia. Se for uma viagem muito para frente, a ideia, a sugestão é o que eu vou fazer, inclusive, é esperar. É esperar para ter certeza se o período de pandemia vai afetar aquela data de viagem ou não. Do contrário, a pessoa vai se sujeitar às políticas regulares de cancelamento da empresa. Se for um pacote de viagens na modalidade reembolsável, ele tem uma data limite para pedir o cancelamento, vai receber o valor de volta normalmente. Já se naqueles pacotes que o consumidor paga um valor um pouco mais baixo e se sujeita a não ter uma política de reembolso, ele vai ter que sujeitar as penalidades ali previstas. Muito obrigada, Gustavo. Agora eu vou voltar um pouquinho com o Fernando para a última pergunta. Fernando, durante esse período as pessoas não estão usando seus carros. Então, como é que fica a questão do seguro do carro? Eu posso ter desconto nesse seguro? Bom, Marina, isso daí é uma pergunta recorrente, aí eu vi já algumas pessoas falando sobre isso daí. E, assim, é uma questão, essa pandemia é uma questão até um pouco sem precedentes, aí no que diz respeito ao ramo de seguros, né? A SUSEP, ela vem manifestando o entendimento de que a questão da inatividade do veículo, né? Enfim, muitas pessoas elas estão agora em quarentena nas suas casas, elas não estão utilizando os seus veículos. Então, essa questão de inatividade do veículo não seria fator preponderante para você pedir descontos no seguro do seu veículo durante por conta dessa pandemia, para você pedir o desconto do seu veículo nesses contratos padrões de seguro que a gente tem. O que isso implica, o que isso poderia implicar e resultar em benefício ao consumidor, é que como as pessoas estão utilizando menos os seus veículos, a taxa de sinistralidade ela está diminuindo. Então, no próximo exercício, quando o consumidor for renovar o seu seguro, muito provavelmente isso daí vai reverter em benefício para ele, porque com essa taxa de sinistralidade menor, o valor do seguro ele será mais atrativo, porque as seguradoras elas vão gastar menos durante esse período.
O que se recomenda, enfim, eu até dei uma analisada em algumas seguradoras, elas estão oferecendo alguns descontos para os seus clientes durante esse período de pandemia, né? Então, em que pese a SUSEP entender que esse desconto não é compulsório, algumas seguradoras estão oferecendo condições melhores. Então, o que se recomenda é que o consumidor ele entre em contato com a sua seguradora para verificar se a sua seguradora está oferecendo uma condição, alguma vantagem durante esse período de pandemia, né? Eu acho que isso que vale a pena para o pessoal verificar. Muito obrigada, Fernando. Pessoal, vocês têm mais alguma consideração final para fazer? A gente está encerrando aqui o nosso Summit interno. Oi, gente, deixa eu encerrar aqui os trabalhos. Eu primeiro agradeço em nome de todos, né, a oportunidade que a LBCA nos coloca de falar com todo mundo através do streaming. Eu gostaria só de dar um recado rápido. Hoje, às 16 horas, o sócio fundador Yunque Lee, junto com o sócio 4, Eduardo Bonfim, eles vão falar sobre oportunidades tributárias em tempo de pandemia, às 4 horas. Vale a pena assistir, bem interessante o tema. Amanhã, às 9 horas, a gente vai falar um pouco de análise preditiva e direito, com o sócio fundador Solano de Camargo e o Ricardo Freitas, que é sócio 4. E às 16 horas, o Dr. Eduardo Brock, sócio fundador, junto com o Dr. José Roberto Neves Amorim, vamos falar de mediação, história e perspectivas. Então, fica aí o convite para os próximos 3 eventos, um hoje e 2 amanhã, a gente dando sequência aí no nosso Summit interno. Agradeço a participação de todos. Bom dia para a gente. Bom dia, tchau, tchau, pessoal.